Oi. Alô. Que tal agora? Agora está muito alto. Esses técnicos, eu vou te falar. Vou colocar a irmã Marlene agora para aprender esse negócio aqui. Para bater tambor era mais fácil? Então, irmãos, vamos continuar o estudo da semana passada. 1 Coríntios capítulo 8, de 1 a 13. Aliás, na verdade, hoje de 4 a 13, né? Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo. E que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, e para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Pai, dá-nos da direção, ó Deus, e fala ao nosso coração nesta noite, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando o assunto da semana passada, né? Estava falando sobre alimentos sacrificados. Depois de Paulo falar com os coríntios aqui que eles deveriam privilegiar o amor antes do seu conhecimento e da sua liberdade de consciência em fé, agora ele vai começar a expor a eles aquilo que eles já tinham conhecimento, né? Afinal, o que é o ídolo? O que é o ídolo? Nada. É uma estátua. É uma imagem. Nada mais do que isso. Mas por que Paulo fala isso aqui? Para não deixar, para deixar claro para os cristãos de Corinto que não há outro Deus a não ser Yahvé. Que não há outro Deus a não ser o Criador de todo o universo, aquele que criou todas as coisas. Todos os demais deuses ou ídolos não passam de criação humana, não passam de obra das mãos de pessoas humanas. Um outro detalhe que ele chama a atenção aqui, no verso 5, diz assim: porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: que ainda que houvessem uma infinidade de ídolos, e até mesmo seres humanos que se intitulavam como deuses, como era o caso no Egito, Faraó, em Roma, César, o imperador, ele se auto-intitulava como um deus. Havia, na verdade, um único Deus, um único Criador de todas as coisas,
o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E aí é interessante que Paulo ele vai colocar aqui que tudo pertence a Deus. Se Ele é o Criador de todas as coisas, tudo pertence a Ele. E aí verso 6 diz: para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então Paulo está deixando muito claro, falou assim, olha, não existe nada na face da terra que não seja pertencente a Deus, que não tenha sido criado em função de Deus e para Deus. Seja um animal que é oferecido em sacrifício a qualquer pretenso ídolo, ou seja qualquer outra coisa, tudo foi feito por Deus, pertence para Deus, foi feito para a glória de Deus, e existe por causa de Deus, porque é Ele que dá o fôlego de vida. Então não tem nada que alguém possa dizer que não pertença a Ele, que não é dele. Então Paulo deixa muito claro isso, tudo foi feito por Ele, para a honra e glória dele, e assim também nós. E nós precisamos compreender isso, que também nós pertencemos a Ele, somos dele, e tudo existe por causa dele e para Ele, assim como todas as pessoas na face da terra, independente de reconhecer isso ou não, independente de aceitá-lo ou não, todos pertencem a Ele. Claro que no dia do juízo haverão aqueles que estarão com Ele para toda a eternidade e haverão aqueles que irão passar toda a eternidade distantes de Deus, né, no inferno. E aí o verso 7, ele parece complicar um pouco mais. Ele coloca assim, olha, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Conhecimento do quê? De que tudo pertence a Deus e é para o louvor e a glória dele. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Paulo está falando assim, olha, gente, vocês sabem que tudo é de Deus e pertence a Deus, mas tem algumas pessoas aí no meio de vocês que, apesar de saberem disso, consideram que aquele alimento que foi sacrificado pertence ao ídolo, quando na verdade não pertence, porque mesmo o alimento que foi sacrificado, ou oferecido, ou consagrado a um ídolo, ele pertence e continuará pertencendo a Deus. Então, por causa dessas pessoas que têm essa consciência de que quando vai comer esse tipo de alimento, eles entendem que aquele alimento foi ofertado, foi consagrado ao ídolo, quando eles comerem esse tipo de alimento, eles estarão se contaminando por causa da mente deles, que consideram aquele alimento consagrado. Não que o alimento de fato pertença ao ídolo, mas por causa da consciência da pessoa que entende que aquilo ali não é mais de Deus, é do ídolo. E essa é uma questão assim complicada, né? Se nós entendemos que tudo pertence a Deus, o que é do ídolo? Absolutamente nada. Por mais que seja consagrado ou oferecido a um ídolo, continua pertencendo a Deus. E aí então Paulo fala, por causa deles, se eles se alimentarem e tiverem na sua consciência que aquilo foi oferecido ou consagrado ao ídolo, quando eles comerem aquilo, eles estarão comendo como se aquilo ainda fosse, ou como se aquilo pertencesse ao ídolo, e portanto estarão comendo em pecado, porque estarão em comunhão com o ídolo. Ou em comunhão com o culto àquele ídolo. E ao se alimentarem com alguma comida sacrificada, faziam considerando o ídolo como algo ainda importante e existente
bem como se aquele alimento realmente pertencesse ao ídolo. Desta forma, ao considerar que o ídolo era alguma coisa, ao comer aquele alimento, sentindo em seu íntimo que o comia como algo pertencente ao ídolo ou adoração ao ídolo, essa pessoa acabava pecando, porque se contaminava com a idolatria ou com a adoração ao ídolo, pois em sua mente o seu coração continuava participando da comunhão com tal ídolo e, portanto, então, contaminava-se com a comida consagrada. Agora, Paulo, no verso 8, ele vai dizer, mas não é a comida que nos torna agradáveis a Deus. Pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Em outras palavras, Paulo está falando assim, olha, independente disso, lembrem-se que apesar dessas pessoas pensarem dessa forma, se você comer ou não, se você tem uma consciência de que isso não tem problema nenhum, não tem problema. Porque afinal de contas, não é o que você vai comer ou deixar de comer que vai te tornar agradável. Mas a sua consciência, ela não pode te acusar de que aquilo é errado. Em um outro momento, ele vai falar, olha, se você for em algum lugar lá e tiver a carne lá, ou o alimento, e você nem pergunta se aquilo lá foi consagrado. Você simplesmente vai e come. Acabou. Consagra aquilo a Deus e participe, então. Agora, você sabendo que aquilo foi consagrado ao ídolo, e aquilo pode alguma pessoa ver você comendo ali, isso causar, melhor então você se abster, mesmo que a sua consciência seja forte e não te acuse dessa prática. Então Paulo explica aqui que não era a comida que nos fazia ser aceito diante de Deus, mas sim, não tá explícito aqui, mas está implícito a graça de Deus. Independente de você comer ou não, a graça de Deus ela é maior. A graça de Deus, a quem tudo pertence, ela sobrepuja tudo. Ou seja, se você comer ou não, isso aí pouco importa. Para Deus isso não vai fazer a menor diferença. Mas para a sua consciência, se ela te acusar, realmente melhor não fazer. Entretanto, Paulo faz um alerta aqui para os cristãos que tinham uma compreensão melhor e um conhecimento maior sobre isso. Olha só o que diz o verso 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então o problema aqui não é a pessoa que está comendo, mas as pessoas que estão vendo e que podem ser induzidas a comer aquele alimento associando ele ao ídolo. E não associando ao Deus que criou. Está entendendo o negócio aí? Como que funciona a coisa? O problema não é comer o alimento que foi sacrificado, mas são as pessoas que estão observando, que podem ser induzidas a pecar, porque a consciência dela diz que aquilo é errado. Quando a gente sabe que tudo é de Deus e tudo pertence a Deus, independente de ter sido consagrado a ídolo A ou a ídolo B. Antes de ser consagrado, já era pertencente a Deus. Então, Paulo aqui ele vai fazer esse alerta, olha, se você tem essa compreensão melhor, se você entende que tudo pertence a Deus e que não há restrições, não tem problema. O problema é, se você estiver comendo isso, qualquer coisa, e a outra pessoa vê e quiser participar, só que a consciência dela acusa ela. Aí você vai fazer outra pessoa pecar.
Então, para não induzir o outro a pecar, então, melhor não comer. E o verso 11 diz, e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Porque pode induzir o outro a pecar e voltar, inclusive, à idolatria. Então, esse é um alerta que Paulo faz aqui. Desta maneira, podemos fazer com que o nosso irmão involuntariamente peque e podemos então e devemos agir com sabedoria para que, por causa do nosso conhecimento, consciência e liberdade em Cristo, não levemos os nossos irmãos a pecar. Pois quando fazemos isso, também nós pecamos contra o corpo de Cristo. E aí Paulo, para concluir, ele dá um sábio conselho, né? O verso 13 diz, por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Por que Paulo fala da carne aqui? Como eu já expliquei a semana passada, a questão da carne é que muitas vezes o sacrifício que era oferecido nos templos era muita. Imagina quantos animais eram sacrificados por dia, né? E uma parte ficava para o sacerdote, outra parte ficava para o adorador. E aí o sacerdote não ia comer 20, 30, 40, 50 quilos de carne num dia, ele vendia. E aquilo era colocado nos mercados e ninguém sabia se era carne sacrificada ou se era uma carne que era que o animal havia sido morto para venda realmente. Então, em virtude disso, Paulo fala, olha, já que tem esse detalhe aí, melhor então nem comer carne mais. Viu, Vande? Você que gosta do churrasquinho, não come mais carne, até porque está caro demais, tá? Mas, ainda assim, se você decidir comer, pode me chamar que eu vou lá. Tá? Se você quiser desfazer daquele meio boi que está lá no freezer, pode chamar que eu vou lá fazer esse sacrifício aí por você. Tá bom? Vai também, né, Marlene? Então é isso, irmãos. Se aquilo que a gente come serve de escândalo para o outro, é melhor então nos abstermos, é melhor deixar para lá, para que o irmão não venha pecar. Que a gente não seja motivo de escândalo. Nós devemos agir com sabedoria, para que a graça de Deus se manifeste na vida do outro e ensiná-lo o que é o correto, né? Mas mesmo assim, se a pessoa não entender, não compreender, nós devemos então nos abster de tal prática. Esse verso 13, trazendo para nós aqui, é o seguinte, que se eu tenho uma melhor compreensão e consciência de fé a respeito de algo, e por isso também a liberdade para fazer ou não determinada coisa, é melhor não fazer, se eu sei que isso pode ofender a consciência e a fé do meu irmão, levando-o a pecar por causa da minha atitude. Então, se for para não conduzir o outro ao pecado, é melhor a gente deixar de comer carne. Estou falando da carne, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer atitude nossa que a gente sabe que não é pecado, que não tem problema. Mas se isso leva o outro a pecar, deixa para lá. Ou não faça na frente da pessoa, né? Tem gente que parece que faz as coisas de pirraça, né? Para ver se cutuca o outro. Para que isso? Não tem essa necessidade. Se você entende que fulano chamou você para ir comer em tal lugar, aí lá naquele tal lugar, né, de repente tem lá uma escultura desse tamanho. E sabe que alguém pode ver você ali e de repente isso induzir o teu irmão a pecar? Não vai.
Agora, se você entende que não tem problema nenhum, que você está ali, né, confraternizando com todo mundo e não vai chegar ninguém que vai se ofender, fique livre. É o que Paulo está ensinando. É o que o texto está nos ensinando. E eu já ganhei gente para Cristo dessa forma. Ah, mas não, eu vou, claro que eu vou. E depois a pessoa dizer, olha, tal atitude assim, 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 me fez abrir os olhos e tal. Você está entendendo? Agora, a gente tem que agir com sabedoria. Tá? Melhor é nos mantermos fiéis em tudo, com sabedoria e graça, do que perdermos o nosso irmão por causa de coisas menores e que não edificam. Não podemos fazer do nosso direito e liberdade uma pedra de tropeço para o nosso irmão. E aí eu vou repetir uma coisa que eu disse a semana passada, que se nós amarmos os nossos irmãos, respeitando as suas limitações e ajudando-o a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, isso sim causará um impacto positivo, profundo e transformador na nossa sociedade. Não podemos subjugar nosso irmão com uma atitude orgulhosa e arrogante por causa do nosso conhecimento e compreensão da graça e fazer com que o outro peque por não compreender aquilo que para nós é muito claro. Às vezes o outro tem um pouco mais de limitação. Não entende da mesma forma que você entende. Então você vai ajudá-lo a compreender. Mas tem gente que mesmo assim, né, prefere continuar não entendendo. Tudo bem, diante desses aí você vai fazer como Paulo, né? Eu fiz-me fraco para os fracos, fiz-me forte para os fortes, para que de alguma forma eu pudesse ganhar alguns e assim por diante. Devemos ajudar a cada um dos nossos irmãos em suas limitações para que a igreja venha a crescer de maneira saudável e possamos fazer a diferença no mundo. Independente do nosso nível de conhecimento, o amor deve nos fazer viver de modo digno, buscando e servindo e agradando ao Senhor com todas as nossas forças em tudo que fizermos e, obviamente, dentro das nossas limitações, sem preconceitos e pré-julgamentos. Devemos buscar também nos encher com o Espírito Santo e viver um estilo de vida que honre o bom nome de Cristo. E é isso aí. Tive que correr um pouquinho mais hoje, né, por causa da hora. Mas que Deus nos abençoe. E aquilo que não foi falado aqui, que Deus esteja completando no nosso coração, no nosso entendimento, para que possamos viver com graça e sabedoria diante de Deus e dos nossos irmãos. Amém? Lembrando que domingo nós voltamos com a nossa escola dominical, 9h30. Espero por vocês.